Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Paz seja com todos. Irmãos, hoje eu vou trazer uma mensagem que o pastor ainda não pegou, né? Não pregou ainda, porque ele está pregando a série dos milagres, né? Eu perguntei para ele uma que ele não tinha pregado ainda. Aí peguei com ele e hoje eu vou falar um pouco sobre a sogra de Pedro. Quando Jesus a cura, no Evangelho de Marcos, é a primeira cura ali que é relatada. E eu peço que vocês, por favor, me acompanhem no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 29, a gente vai estar lendo. Enquanto vocês acham aí, o foco desse primeiro capítulo, né, de Marcos, ele fala do poder que Jesus tem sobre as doenças e sobre os demônios. O que fica mais enfático nesse capítulo é o poder que Jesus tem para curar e o poder que Jesus tem para espantar demônios. Eu vou falar sobre isso um pouco de uma maneira secundária, trazer duas lições, que não são lições que estão explícitas ali no texto, mas através dessas duas lições a gente vai conseguir desenvolver o foco principal do capítulo, que é Jesus cura, e Jesus pode, em nome de Jesus, nós podemos hoje expulsar demônios. Por quê? Porque o poder dele, através do Espírito Santo, opera em cada um de nós hoje. Sobre isso que a gente vai desenvolver. Meus irmãos, Pedro, quando ele larga tudo e vai seguir Jesus, sendo pescador de homens, ele se muda para Cafarnaum. Cafarnaum fica um pouquinho acima, mas um pouquinho acima mesmo do Mar da Galileia. Tem assim o Mar da Galileia mais ou menos aqui fica Caná da Galileia, Mar da Galileia, e Cafarnaum é uma pontinha bem em cima, bem próxima. E o que acontece com isso? Como o local em Cafarnaum, ele era um clima subtropical, ele favorece o quê? Mosquitos. E como Cafarnaum era muito próximo ali do Mar da Galileia, aquelas regiões pantanosas que tinham ali, favorecia muito mosquitos. E com isso, malária, o que provavelmente foi o que acometeu a sogra de Pedro, o filho do servo do rei, que a gente vai ver, e várias outras pessoas que tinham essa febre. A gente pode ver o caso dessa febre da seguinte maneira: naquela região de Cafarnaum, tinham 3 tipos de febre, que seria a febre de Malta, que era acompanhada de uma grande anemia e debilidade. Tinha a febre tifoide, que era uma febre intermitente, e tinha a febre da malária. E o que são os sintomas dessa febre? Febre alta, calafrio, uma alternância muito grande de ondas de calor, a pessoa fica com muita dor no corpo, cansada, falta de apetite, então assim, derruba a pessoa mesmo. Mas não, dependendo da malária, tem 4 tipos de malária, dependendo desse tipo, leva realmente à morte, que é o caso, creio, do filho do oficial do rei e da sogra de Pedro. Como a gente pode acompanhar, no versículo 29, Marcos 1, 29, está escrito assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Nesse texto de Marcos, ele diz que ela estava de cama por causa da febre. Em Lucas 4,38, que vai falar do mesmo caso, em Lucas 4,38 diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Lucas, por ser médico, dá outros detalhes, dizendo que a febre era uma febre alta. Se nós podemos... Volta comigo um pouquinho. Não, para frente, vamos para frente. Evangelho de João, por favor. Vem comigo o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 47. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 47. A gente vai ver o mesmo caso dessa doença. Evangelho de João 4, 47. Diz assim: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia,
procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Esse texto a gente vai desenvolver mais para frente, mas você vê que a preocupação do pai intercedendo com o filho. Jesus tinha acabado de chegar a Galileia, o filho desse oficial estava lá em Cafarnaum, também de cama, com uma febre muito alta, e você vê a preocupação do pai ali, intercedendo pelo filho. E estudando esse texto, o que Deus falou muito no meu coração, essa frase, falaram a respeito dela. Aí depois o oficial pedindo pelo seu filho, assim, de uma maneira secundária, que não é a lição principal do texto, mas eu achei muito interessante isso, é você levar o seu problema direto a Jesus. É isso que eu queria tratar com vocês. O tema dessa mensagem é levando os seus problemas a Jesus. E a primeira lição que eu consigo ver nesse texto é que nós devemos levar os nossos problemas primeiramente a Jesus. Parece óbvio, irmãos, mas nos dias de hoje, com tanta tecnologia, tanta pressa, a gente quer resolver tudo tão rápido. E muitas vezes, o que acontece quando o seu carro quebra? Você pensa em Deus primeiro ou pensa no mecânico? Nossa, eu tenho que ligar para o Chiquinho já, porque meu carro quebrou. Ou então, se você tem um problema, vamos supor, relacionado à lei, você já tenta pensar no amigo advogado. Se você acordou com uma dor na coluna e ficou meio travado, já, amor, qual que é o número do doutor lá que eu vou ter que marcar? E a gente vai seguindo a vida e a gente não lembra desse grande detalhe. Você pode ver que quando Jesus chega a casa de Pedro, a primeira coisa que eles fazem é levar o problema até Jesus. O oficial do rei também, como diz em João, quando ele sabe que Jesus estava na Galileia, ele correu lá. E o que acontece conosco hoje? O famoso Warren Weisberg, que é um teólogo americano, muito conhecido, tem 86 anos, ele diz assim, que nós não devemos deixar Jesus na igreja, mas devemos levá-lo também para a nossa casa e repartir com ele as alegrias e os fardos. Porque muitas vezes temos Jesus, nosso poderoso, Jesus Salvador, na igreja, mas quando a gente vai para casa, Jesus fica na igreja, porque quando os problemas batem a nossa porta, a gente já tenta automaticamente resolver, ou então muitas vezes a gente já escreve, né? Facilita um pouco. Nossa, Deus, tem tanto trabalho, Deus, eu estou com dor aqui, eu já sei, é na L5 aqui que tá ruim, tem como, já separa para mim lá o doutor, já peço também, Senhor, que tenha a consulta já, eu oro para que já tenha um horário na consulta, que seja quarta-feira às 10, porque se for às 11 não vai dar para eu ir, Senhor, e obrigado, Senhor, já adiantei. E não é assim, irmãos, funciona, e muitas vezes fazemos assim, já passamos para Deus tudo que a gente precisa ali, e só falta a gente, em vez de falar amém, esperar Deus falar amém, e falar obrigado. Mas não é assim que funciona. A oração, muitas vezes a gente tem que aprender a colocar aquilo que necessitamos a Cristo, assim como os discípulos fizeram, assim como o oficial fez, assim como vários outros durante a Bíblia fizeram. Essa expressão, logo foram falar a respeito dela, mostra a confiança, mostra o foco em Jesus, porque é Ele que vai resolver. E é isso que eu gostaria de enfatizar com os irmãos hoje. Marcos capítulo 1, com a sogra de Pedro, mostra isso, a cura. Jesus tem a cura. Jesus pode expulsar demônios, Jesus pode fazer tudo. E por que não levar primeiramente a Jesus aquilo que a gente precisa? E a Bíblia nos ensina isso. Como nós podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 11. Quem puder, por favor, me acompanha. Gênesis, capítulo 32, versículo 11. Está lá Jacó e Esaú. Aí Esaú vai tirar satisfação com Jacó. Gênesis 32, 11. Gênesis 32, 11 diz assim: livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Vemos aqui Jacó intercedendo a Deus, primeiramente a Deus. Assim que ele viu a chance de ser atacado e o seu irmão tinha motivos para
querer matar Jacó, devido a tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu. Nós vemos aqui duas coisas interessantes. Jacó primeiramente, Deus. Em segundo lugar, ele pede por ele só? Não. Tenho medo que venham atacar também as mulheres e as crianças. Vemos aqui mais uma vez sendo levado o problema a Deus, mas também intercedendo por outra pessoa. O rei Ezequias, vamos ver comigo em 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. A gente vai do 14, 19, até o 14. 19, 14 diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. Depois o versículo 19: Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Mais uma vez, um problema, uma situação difícil, e imediatamente apresentamos isso a Deus. Depois vamos comigo lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3, que diz as irmãs de Lázaro. O problema bate a porta dela e o que elas fazem? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3, diz assim: Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mais uma vez, a necessidade bate a porta. Primeiramente, recorremos a Jesus Cristo, porque Ele tem poder para curar. E mais uma vez vemos o quê? Uma pessoa pedindo por outra pessoa. É isso que eu quero deixar bem ressaltado para vocês, irmãos. A intercessão, a oração. Jesus pode curar? Jesus pode curar. Jesus espanta demônios? Jesus acaba com eles. Mas vimos muitas vezes que o nosso pedido a Deus é atendido através de Cristo, e muitas vezes nós vemos a Bíblia nos ensinando a pedir pelo irmão do lado, como a gente fez hoje, orando pelo seu irmão do lado. Muitas vezes a gente pensa que isso não tem nenhuma significância, a gente está aqui só cumprindo o que a irmã pediu para fazer, eu vou fazer, mas não é. Você orar por outra pessoa, querido, isso é diante de Deus, é isso que Ele quer. Amai, como que a palavra diz? Amai uns aos outros, como ti mesmo. Nós vemos Jó naquela situação que ele passou. O que acontece com Jó? Antes de ele receber a cura, ele ora por quem? Por ele ou pelos amigos dele? Ora pelos seus amigos. Depois Deus vem e faz todo aquele trabalhar em Jó. Irmãos, nós precisamos ter essa consciência de levar os nossos problemas primeiramente nos pés de Jesus. Os nossos esforços, os nossos contatos, o nosso dinheiro, o nosso amigo, ele não é o primeiro plano. O primeiro plano tem que ser Jesus. Isso tem que ser claro na nossa mente. Quando o problema chegar e bater na nossa porta, imediatamente a gente tem que dobrar o nosso joelho, se for possível, ou então, se você tiver, dependendo da situação espírita, você: Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, estou precisando. Primeiro Ele, depois o Senhor me orienta. Ele vai te orientar a falar com um amigo, a procurar um médico, não sei, mas Deus vai te orientar, porque o Espírito Santo que é vivo em nós, Ele nos guia, Ele nos ajuda. Mas para que a gente venha a usufruir dessa bênção maravilhosa, que é ter um Deus todo-poderoso que escuta a nossa oração, nós precisamos primeiro levar para Ele os nossos problemas. E é isso que nós vemos aqui com a sogra de Pedro. Ela estava lá de cama, malária, sentindo dor, calafrio. O que ela poderia fazer por ela ali, meus irmãos? Nada. Mas o milagre a alcança através de Jesus com a intercessão do seu genro. Olha que bênção. Poder para curar a genro. Olha que sogra. Deus, Ele é bom, irmãos, e Ele escuta a nossa oração. E devemos crer nesse poder de Jesus. Devemos crer que Ele salva. Por isso, devemos primeiramente levar a Ele. A Bíblia diz, abre comigo, em 1 Pedro 5,7. O que a Bíblia nos ensina?
como alguns textos que a gente já abriu. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos ensina aí, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de você. Entregue-lhe todas, não são algumas ansiedades. Entregue as que mais te incomodam. Entregue aquelas que são grandes, e as pequenas você mesmo resolve. Entregue a Deus aquilo que você pode fazer e aquilo que Deus não. Todas, as pequenas, as grandes, as médias, os problemas difíceis, os impossíveis, aquele familiar, aquele amigo que está doente, que somente Deus pode curar, entregue nas mãos de Jesus. Mas também aquela dor de cabeça da sua irmã, entregue também. Senhor, minha irmã está com dor de cabeça, oro para que o Senhor cure. Irmãos, coisas pequenas. Eu preguei na Monte Sião. Primeira vez que eu fui lá assistir o culto, tinha uma senhora que ela pediu oração pelo dedinho do pé dela. Aí eu vi com os irmãos dela, estava dizendo isso, sabe? Oração pelo dedinho do pé. A senhora estava com o pé esquerdo dela, o dedinho dela estava, não era inflamado, mas estava machucado. Não sei se ela era diabética, mas ela pediu oração pelo dedinho do pé. E a gente percebeu ali alguns orar pelo dedinho do pé. E na outra vez que eu voltei, foi a quarta-feira que eu preguei, ela estava andando com extrema dificuldade. Ela precisou que irmãos ajudassem ela a ir embora. Ela estava andando, ela quase não conseguia andar, não conseguia apoiar por causa que o dedinho tinha piorado, estava ruim e aquilo estava incomodando ela, o dedinho do pé dela. Agora, uma oração para o dedinho do pé de uma irmã, numa semana, ela parece uma coisa pequena, mas nós temos que crer que Jesus, Ele cura todas as doenças, todos os problemas, além de que Ele sabe tudo o que vai acontecer. Nós temos que entregar tudo a Ele, do mais pequeno até o câncer, do dedinho do pé, até uma doença que não tem cura. Se nós cremos que Jesus tem poder para curar, irmãos, Ele vem, Ele cura. E se nós intercedemos, buscamos a Cristo pelo nosso irmão, nós vemos que a Bíblia nos ensina que Ele vem, Ele traz a nós essa glória de poder curar, e você poder orar por alguém e ver a glória de Deus ali, e você poder testemunhar disso para fortalecer a fé de outros irmãos. É assim que devemos viver, meus irmãos. Em Filipenses 4:6 diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Como diz a palavra, temos que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Isso nos fortalece. É assim que devemos viver, trazendo à memória aquilo que nos fortalece, pensando primeiramente em Jesus Cristo quando qualquer problema bater à sua porta, e entregar a Ele, assim como Pedro fez com a sua sogra. Assim como a doença chegou, ele já imediatamente pediu por ela. Assim que devemos fazer. E a segunda lição, meus irmãos, que ficou muito claro para mim estudando esse milagre, é que nós devemos levar o problema de outras pessoas até Jesus. Leve os problemas de outras pessoas até Cristo. Interceda por elas. Não, como eu disse, esse não é o foco da mensagem nesse capítulo. O foco dessa mensagem nesse capítulo é o poder de Jesus para curar e expulsar demônios. Mas eu achei muito interessante, isso foi muito no meu coração, essa oração, e como a gente vê em toda a Bíblia, a gente vê pessoas orando por pessoas e Deus agindo. No versículo 29, no Marcos 1, 29, diz que logo que eles saíram da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão André. A sogra de Simão estava de cama, com febre alta, e falaram a respeito dela, orando por outra pessoa, levando o problema daquela outra pessoa até Cristo. Agora, abra comigo no Evangelho de João de novo, por favor, no capítulo 4, versículo 45. Aquele oficial que estava com o filho doente em Cafarnaum, que estava ali, provavelmente aquele surto de malária, muitas pessoas morrendo. E olha só o que acontece, versículo 45. João
4:45. Jesus estava na Galileia e o filho desse homem estava lá em Cafarnaum, perto da casa de Pedro, perto da casa de Pedro, onde estava a sogra dele. Diz assim, quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhes boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que Jesus fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente lá em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o, suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Agora pula comigo aí até o versículo 52. Versículo 52. Jesus vai e cura o menino. Olha o que diz no versículo 52. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. O filho do oficial do rei, meu querido, estava curado. Dependendo da sua versão, pode estar 7 horas, ou então hora 7ª, devido ao horário judeu, né? Que eles não contam 24 horas como a gente. Jesus morreu na hora 9ª, né? Se eu não me engano. Então, 1, hora 8ª, hora 9ª. O calendário judeu é diferente do nosso calendário, o horário deles é diferente. Se tiver a hora 7ª aí, dependendo da sua tradução, você vai ver que está 1h da tarde. Aqui o que nós vemos? O poder de Jesus para curar. Jesus estava em Caná da Galileia, que era mais ou menos nessa ponta aqui, do púlpito mais ou menos, e Cafarnaum era desse lado. E o oficial, sabendo que Jesus havia chegado, por ter visto tudo o que Jesus fez, correu até Jesus para pedir pelo filho. E o que nós temos vivenciado aqui dentro? Jesus fazendo muitas coisas no nosso meio. E assim temos que correr até Ele e pedir por pessoas que não estão aqui. Por pessoas que de repente estão aqui também conosco, estão passando dificuldade. Temos que pedir por elas, chegar a Cristo e pedir por elas. Porque você vê que Jesus fez. Jesus curou. E quando Ele perguntou a que horas foi isso? Por volta de 1h da tarde. Foi na hora que eu falei com Jesus. Irmãos, olha o poder de Cristo. Uma palavra dele. Apenas uma palavra pode curar, pode libertar. Vamos comigo no Evangelho de Marcos de novo, capítulo 2, agora, versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: poucos dias depois que Jesus tem entrado novamente em Cafarnaum, de novo Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através da abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Versículo 5, olha o que está escrito no comecinho do versículo 5. Vendo a fé de quem, irmãos? O que está escrito na sua aí? Vendo a fé deles. Vendo a fé que eles tinham. E continua. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus tem poder para perdoar todos os pecados? Jesus tem. Aí começa os fariseus discutindo: quem é esse que perdoa pecados? E o texto continua: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu, e logo em espírito, que era isso que eles estavam pensando, e Jesus lhes disse: por que vocês estão remoendo coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer esse paralítico? Estão perdoados os seus pecados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu, à vista de todos. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual.
Irmãos, olha, imagina isso, irmãos. Você vê um paralítico sendo curado, levantando, pegando sua maca e indo embora. Atônitos. Essa é a explosão, a alegria. E essa explosão é o que nós sentimos quando oramos por um irmão que está doente. E aqui vem depois do púlpito o recado: olha, o irmão melhorou, o irmão saiu, a cirurgia deu certo, o coração está forte de novo. Como que a gente fica? A gente fica atônito, a gente fica feliz. Da mesma maneira que quando oramos por alguém e vem a notícia que ele faleceu, ficamos muitas vezes tristes. Sabemos que o irmão está com Cristo, foi já na nossa frente, está lá com o Senhor, nós ficamos tristes. Mas e quando vem a vitória? É assim que nós ficamos atônitos, alegres, felizes. Por quê? Porque intercedemos por alguém e Jesus o curou. Aqui não é uma igreja daquelas bem estilo Assembleia de Deus, que dá aquele espaço para testemunho, mas não, se eu der espaço para testemunho, se eu der agora aqui, eu tenho certeza de que tem pessoas aqui para dar testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida, começando por mim, que tinha a minha esposa estéril, eu tenho os dois aí que vocês conhecem, tenho o grandão que vocês conhecem. Começa por mim, e dezenas. E cada um aqui tem várias coisas para contar. Traga, irmãos, a memória, aquilo que lhe traz esperança, para que você tenha esperança para pedir por você e pelo seu irmão. Que você tenha esperança para levar aquele que tem poder todos os problemas, para que ele possa resolver. E não somente o seu, mas como a gente vê aqui mais uma vez, os amigos levando o outro amigo até Cristo, e Jesus diz, vendo a fé que eles tinham. Irmãos, a fé não era do paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus o curou. E o que nós como igreja devemos fazer? Apresentar os nossos problemas a Deus. Leve também o problema dos outros a Jesus, porque Ele pode curar. Irmãos, Spurgeon diz que Charles Spurgeon, ele diz que quando nós mergulhamos no mar das aflições, nós trazemos terras de esperança. E assim, irmãos, é a vida de todo aquele que confia em Cristo, que sabe que Ele tem poder para curar. Nós vemos um milagre tão simples: Jesus entra, cura, levanta da fé e vai embora. Não tem fogos de artifício, não tem nuvem, não tem eu vi aquilo, não tem nada, é simples. Jesus vem, pega e cura. O filho está doente, Jesus fala, está curado, está curado. O paralítico descido numa maca, o que a gente muitas vezes pensa? Que Jesus vai abrir a mão, assim vai ser uma bola de fogo, vai colocar dentro da pessoa, vai levitar, vai colocar o cara de pé e o cara vai ser andando. Fica uau! Mas não, Jesus fala, levanta e vai. Irmãos, simples. Por que é simples? Porque é Ele quem faz, é Ele que tem todo o poder para fazer. E uma vez que nós apresentamos a Jesus os nossos problemas, Ele vem, irmãos, Ele responde, meus irmãos. O culto de quarta-feira, culto de oração, esse é o lugar, ó Deus, que você tem que trazer a Deus os seus pedidos. E traga, meus irmãos, o pedido de outras pessoas. Interceda por alguém. Tenha esse compromisso de orar por uma pessoa, porque Jesus, Ele responde, meus irmãos. A gente vê muito claro, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para expulsar demônios. Eu já vi isso várias vezes, eu já presenciei várias vezes, eu já participei várias vezes, ajudando nesse processo. Irmãos que são diáconos aqui também já participou disso. Você já pode ter ficado assustado de ver isso. Mas a nossa luta, como fracos, alguém aqui, irmãos, além de mim, já expulsou algum demônio? Alguém já expulsou algum demônio além de mim? 1, 2, 3... 4, 5, não tem problema não, irmão, ajuda aí. 6, já foi para 9. Obrigado. Irmãos, quando a gente expulsa um demônio, como que a gente fica? Cansado. Você ora. Aí você ora em nome de Jesus, o demônio sai e você fica exausto depois. Cansado. Por quê? Porque o nosso corpinho, irmãos, não tem força para isso. A batalha espiritual é muito grande. E Jesus, Ele vem e expulsa. Por quê? Porque quando a gente expulsa, como que a gente faz? Sai em nome de Jesus. Jesus fala, sai em nome de quem? Ele fala nada, ele fala, sai. Porque sou eu sou Cristo. Sai. Porque Ele tem poder para fazer isso.
Quando vem a doença, Ele cura, Ele ressuscita. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês, meus irmãos. A fé viva em Cristo. Traga na sua memória aquilo que lhe dá esperança. Mantenha seus pensamentos firmes no Jesus que é vivo. O nosso Cristo, Ele não está pregado. Ele está nos céus e Ele vai voltar para nos buscar. Ele intercede por nós diante do Pai. Temos o Espírito Santo que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, nós temos o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. E muitas vezes num milagre tão pequeno como a sogra de Pedro, a gente está lendo a Bíblia, a gente passa reto, nem vê o que está acontecendo ali. É tão simples, mas é tão simples porque a gente está lendo, porque quando é o nosso filho que está com febre, a gente quer soprar, a gente quer abanar, a gente dá banho, a gente dá remédio, e a gente fica torcendo ali, orando, ora, e o Elizinho ora para a febre sair. A oração da criança, Deus vai que isso mais rápido, ora aí, filho, Irmãos, essa confiança em Cristo é que traz a vitória. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite, meus irmãos. Que através do milagre na sogra de Pedro, que é o primeiro milagre relatado no Evangelho de Marcos, mostra o poder que Jesus tem para acabar com a doença, acabar com os demônios. E de uma forma secundária, irmãos, nós vimos que se nós levarmos a Ele os nossos problemas, e se nós levarmos o problema de outras pessoas até Jesus, Ele responde, meus irmãos. E eu convido vocês hoje para fazer isso comigo agora. Que você venha nesse momento orar por alguém. Leve o problema de alguém a Cristo comigo agora. Interceda por causas que você acredita que é impossível. Ou então por causas que são possíveis, mas apresente elas a Deus. Porque Jesus, Ele pode todas as coisas. E nós temos que viver esse Evangelho vivo, levando a Cristo tudo aquilo que precisamos, porque eu tenho certeza, irmãos, que depois os testemunhos virão, porque Deus age, o nosso Deus é vivo. Eu convido você agora, vamos orar comigo, apresente a Deus o seu problema e o problema do Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Jesus, o Teu nome tem poder sobre todas as coisas. Eu agradeço a Ti, Jesus, porque nós podemos, através de Ti, ter acesso direto ao Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor escuta as nossas orações. Sendo nós tão pequenos, ó Deus, precisamos do Teu poder, ó Deus, precisamos da Tua ajuda, Pai. Porque sem o Senhor, Jesus, nós não podemos fazer nada. E eu peço a Ti, Senhor, por cada irmão aqui, e por cada problema aqui apresentado, Senhor, no Teu altar, ó Deus, eu peço que o Senhor venha responder, ó Deus, que a Sua vontade, ó Deus, venha a ser realizada, mas que mostre a nós, ó Deus, para que fortaleça a nossa fé, ó Pai. Mostre cada vez mais a nós o Teu amor, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, que a transborde sobre nossas vidas, ó Deus. Eu peço a Ti, ó Deus, cura. Eu peço a Ti o auxílio, ajuda. Eu peço a Ti, ó Deus, que venha, Pai, com provisão, porque nós precisamos de Ti, Senhor, somos todos fracos. Mas o Senhor, ó Deus, é quem pode nos ajudar, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos leva direto no caminho, o caminho que nos dava a vida, Senhor. Eu peço por cada irmão aqui, ó Deus, e eu agradeço, Pai, porque o Senhor ouve nossas orações. Eu agradeço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.